Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano, e hoje, no dia de descoberta do DNA, nós vamos conversar sobre a doença de Alzheimer. Uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias, Instagram, Facebook, e-mail, WhatsApp, é: Juliana, a doença de Alzheimer é hereditária? Minha mãe teve Alzheimer, meu pai teve Alzheimer, eu vou ter também? Minha mãe e meu pai tiveram Alzheimer, e aí? Meu futuro está traçado, é esse destino que eu vou ter? Eu vou desenvolver a doença? Como que é isso? É só eu sentar no sofá agora e esperar que o Alzheimer vai vir? São perguntas, são questionamentos que eu recebo todos os dias. E todos os dias respondo por mensagem, respondo por aqui. E hoje estamos comemorando o dia de descoberta do DNA. Eu resolvi trazer esse assunto tão importante e tirar as dúvidas de vocês, porque eu sei que é um dos medos, é um dos maiores medos dos idosos, é desenvolver a doença de Alzheimer, e dos cuidadores então nem se fala, né? Porque muitos acreditam que se um dos pais tem, vão desenvolver a doença. Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, eu vou explicar para vocês o que de fato acontece, quais são as chances de desenvolver a doença ou não, se você pode fazer alguma coisa para mudar esse destino, se não pode. Então fique atento até o final dessa live para que você possa aprender tudo sobre esse assunto, tá? Quero dizer para vocês também, conforme vocês já viram, já receberam o meu áudio no grupo, provavelmente já assistiram o vídeo aqui na minha página também. Hoje eu tenho uma novidade super especial para contar para vocês. Eu passei as últimas semanas aí, na verdade, os últimos meses, tentando atender algumas demandas de vocês, preparar uma surpresa bem especial, e hoje no final da live eu vou falar sobre ela. Então é super importante que você fique aqui até o final para que você receba essa notícia em primeira mão, tá bom? Quero dar uma boa noite para quem já está entrando, Emilce Aroeiro, grande abraço, Emilce, Graciete, todas as lives aqui com a gente também. Aos demais que estiverem aqui participando da live, coloca seu boa noite, compartilha a live também. A live de hoje todas as lives são importantes, né, gente? Mas a de hoje realmente é um assunto que choca, é um assunto preocupante, que dói, que tira o sono de muita gente, que faz muita gente ficar triste, depressiva, estressada. Então a gente precisa compartilhar para chegar ao máximo possível, de pessoas essa informação, e para que todo mundo também esteja atento à oportunidade que eu vou trazer hoje, tá bom? Então eu conto com vocês. Quero dar uma boa noite para a Luciene Antônio também, que está presente. Luciene, que é técnica de enfermagem. Seja bem-vinda, Luciene, é um grande prazer ter você por aqui. E hoje, então, eu já vou começar a nossa live. O assunto de hoje é muito importante, como eu falei, então eu já vou iniciar. Quero só destacar para vocês que o grupo, quem está no grupo do WhatsApp, hoje provavelmente percebeu que a gente teve um probleminha. Por quê? Na noite de ontem o meu celular foi roubado. Então eu tive que bloquear o meu número, bloquear o meu telefone, e por conta de questões burocráticas com a operadora, eu só vou conseguir desbloquear amanhã, no prazo de 24 horas. Então vocês podem ficar tranquilos que amanhã eu vou adicionar todo mundo novamente no grupo do WhatsApp, tá bom? Quero dar uma boa noite para Noeli Lomba, que está presente, Gustavo Almeida também, prazer, Gustavo Almeida, ter você por aqui, Sandra Almeida também, é muito bom ter vocês. Emilce está colocando aqui que eu sou muito especial. Que bom, Emilce, realmente vocês todos aqui fazem parte da minha família. Eu me sinto muito feliz de estar aqui toda semana nesse bate-papo ao vivo com vocês, trazendo informações de relevância, informações importantes que mudam. Eu tenho certeza que tem o potencial de mudar a vida de vocês e que muda a minha vida também. Então é muito bom receber o carinho de vocês e ter a participação de vocês aqui na live, tá bom? Dar uma boa noite também para Mara, que entrou agora. Seja bem-vinda, Mara. E vamos então iniciar a nossa live, tá? E Carla Patrícia também, assistente social, seja bem-vinda. Vamos então começar, gente. Bom, como eu falei, na data de hoje a gente comemora o dia de descobrimento do DNA. E quando pensamos em DNA, pensamos em cromossomos, pensamos em genes, lembramos da doença de Alzheimer, né? Principalmente você que cuida de algum idoso que tem a doença de Alzheimer, eu tenho certeza que você tem uma grande preocupação acerca desse assunto. E hoje você vai descobrir se isso realmente
pode fazer, se você tem algum familiar na sua família, você pode desenvolver a doença ou não. Então vamos lá. Antes do ano de 2003, a gente acreditava que quem tinha determinados genes, ou seja, quem tinha algum familiar que desenvolvesse determinada doença, provavelmente, quase fatalmente, ele desenvolveria também essa doença, seja câncer, Alzheimer ou outros tipos de doenças, principalmente as doenças degenerativas. Porém, no ano de 2003, nós tivemos muitas descobertas acerca desse assunto, tá? Mas a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês já de início é que se você porta um gene chamado APOE4, ou seja, um gene que é passado de uma geração para outra geração, você tem 30% a mais de possibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Ponto. Se você porta um gene da sua mãe, um gene APOE4 da sua mãe, gene APOE4 do seu pai, ou seja, você tem um par, você tem mais de 50% de chance de desenvolver a doença. Mas, retomando a frase, chance, você tem como é que eu posso dizer? Além de chance, mais chance mesmo, né, de desenvolver a doença, mais possibilidade de desenvolver a doença. Mas isso não significa dizer que o seu destino está fechado, tá? Você tem uma bomba relógio, mas essa bomba relógio, para explodir, ela vai precisar ser acionada. Se ela não for acionada, se você descobrir formas de não acionar essa bomba relógio, você não vai desenvolver a doença de Alzheimer. É como se você tivesse um revólver, mas para atirar, alguém precisa atirar, né? Alguém precisa ali ligar o gatilho para poder acontecer o tiro. Não adianta ter só o revólver parado ali. Então, a partir do ano de 2003, nós descobrimos que, com o projeto Genoma, né, que nós tínhamos menos genes do que a gente imaginava que nós tínhamos. Então, os cientistas descobriram que não só os genes podem determinar o nosso futuro, mas existe uma associação entre gene, o nosso comportamento e o nosso ambiente. Ou seja, entre a informação genética que a gente tem, os genes eles carregam ali umas informações que vão, de certa forma, trazer algumas características para você, mas essas características elas podem ser mudadas pelo ambiente ou pelo seu estilo de vida, pela sua alimentação, se você se exercita ou não, se você é sedentário ou não, se você é uma pessoa estressada ou não, a sua forma de enfrentar os problemas na sua vida, se você vê esses problemas como desafio ou se você já é uma pessoa que mantém muitos pensamentos negativos e é uma pessoa para baixo, uma pessoa depressiva, uma pessoa extremamente ansiosa. Então a gente descobriu que os genes, eles não é porque você tem um APOE4 que você vai ter a doença de Alzheimer. Você pode fazer um outro conjunto de coisas que vão fazer com que você não desenvolva a doença, ou seja, não há um determinismo, né? Antes disso, as pessoas sentavam no sofá, bom, minha mãe teve, meu pai teve, eu vou sentar no sofá, não vou fazer mais nada, porque eu vou desenvolver a doença de Alzheimer. E aí, de fato, a doença chega. Por quê? Se você já coloca na sua cabeça, né? Hoje em dia a gente já sabe que os nossos pensamentos, inclusive, eles influenciam se os nossos genes eles vão se manifestar ou não. Ou seja, você herdou lá o APOE4 da sua mãe ou do seu pai. Então, você tem maiores possibilidades de desenvolver a doença. Se você é uma pessoa com muitos pensamentos negativos, se você acredita que você vai desenvolver a doença, você não vai se exercitar, você não vai se alimentar bem, você vai viver uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva e você vai trazer a doença de Alzheimer, tá? Então, os genes, eles não são determinantes, eles trazem algumas características e a pergunta essencial que a gente tem que se fazer é: como que a gente faz para ativar ou para desativar os genes? Hoje, a gente já sabe que isso é super possível. Existem gatilhos, ou seja, existem formas de você acionar esses genes e de fazer com que eles se expressem ou não, tá? Então, isso é muito importante. O gene APOE4, ele na verdade ele já existe há mais de 7 bilhões de anos, ou seja, os nossos ancestrais, eles já tinham esse gene. E aí, esses genes, eles são inflamatórios. E como eu sempre falo com vocês, tudo que causa inflamação no nosso organismo traz doenças. O gene APOE4, ele, de certa forma, ele limita os outros genes, ele anula os genes que limitam a inflamação. Para os nossos ancestrais, isso era muito importante. Por quê? Vocês lembram aí que os macacos, né, os chimpanzés,
eles andavam descalços, eles não tinham chinelos, né? Eles não se vestiam, não tinham roupa, ou seja, eles estavam sempre numa condição de, como que eu posso dizer para vocês? Uma predisposição a desenvolver determinadas doenças, né? A terem determinados tipos de infecções por fungos, por bactérias. E a inflamação, ter o gene ApoE4, de certa forma era bom para eles, porque desenvolvia aquela inflamação que ocorre, ativava o sistema imunológico, né? Em determinados momentos agudos e protegia essas pessoas. Por quê? Quando o nosso sistema imunológico ele causa uma inflamação por conta de uma questão aguda, ou seja, é um machucado que você teve no seu dedo, no seu braço, na sua perna, o sistema imunológico ele se ativa e causa uma inflamação. Aquela inflamação, na verdade, é para matar aquelas bactérias, né, para acabar com aquela infecção ali e fazer com que você fique curado. Então, para o caso dos nossos ancestrais, isso era muito importante. Essas inflamações, elas não eram crônicas, como acontece com a gente hoje, era aguda, eram inflamações agudas. Então, machucou aqui, teve uma infecção aqui, o sistema imunológico era ativado e protegia os nossos ancestrais. Porém, à medida que tudo foi avançando, né, a gente começou a se alimentar de uma maneira mais com alimentação industrializada, nós nos tornamos sedentários, nós passamos a viver mais. Então, hoje, quem herdou o gene ApoE4 tem muito mais possibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Por quê? Vai ter uma predisposição a ter uma inflamação no seu organismo. Então, para quem tem esse gene, é crucial mudar o estilo de vida. E aí muitas pessoas perguntam assim: ah, mas Juliana, eu preciso fazer o teste para ver se eu tenho esse gene ApoE4? Eu faço ou eu não faço? E aí o que eu sempre digo é o seguinte: você fazer esse teste vai fazer você mudar de vida ou vai tornar você uma pessoa desesperada? Porque se você fizer o teste, você descobrir que tem, e você ficar com muito medo de desenvolver a doença e se tornar uma pessoa estressada por conta disso, provavelmente você vai desenvolver. Então, é preciso separar e pensar: eu faço ou eu não faço? Ou é melhor eu não fazer, considerar que eu posso ter o gene e mudar o meu estilo de vida, né? Porque o que acontece, gente? Apesar de quem tem o gene ter maiores possibilidades de desenvolver a doença, apenas 5% dos casos da doença de Alzheimer são familiares, ou seja, 95% dos casos, o Alzheimer, ele ocorre por conta de tudo aquilo que eu falei na semana passada, né? Na semana retrasada, na verdade. Ele ocorre porque a pessoa se alimenta mal, ele ocorre porque a pessoa não dorme, ele ocorre porque a pessoa fica desestressada, porque ela não dá os nutrientes necessários para o cérebro dela. Como eu falei para vocês, a gente precisa ter uma alimentação boa, uma alimentação saudável, a gente precisa de vitamina, a gente precisa de minerais, a gente precisa de gorduras boas para o nosso cérebro funcionar bem. Então, se você não tem uma alimentação boa, se você não fornece os nutrientes para o seu cérebro, ele vai pifar. Se você não se exercita, se você é uma pessoa sedentária, a sua área, o hipocampo, que é a área responsável pela formação das memórias, permanência das memórias, ele vai ficando pequeno. Se você vive estressado, você produz muito cortisol, o seu organismo fica inflamado e a inflamação predispõe ao Alzheimer. Então, muitas pessoas imaginam que se o pai tem, a mãe tem, vai ter, e às vezes acaba desenvolvendo sim, mas não porque tem o gene ApoE4. Desenvolve porque o estilo de vida dessa pessoa é um estilo de vida ruim. E aí o que eu queria enfatizar para vocês é justamente isso. Para você expressar esse gene, para que o gene ApoE4 faça com que você tenha a doença de Alzheimer, você vai ter que ter um estilo de vida ruim. Se você muda o seu estilo de vida, ainda que você tenha esse gene, você não vai desenvolver a doença. Então, hoje a gente sabe, para você desenvolver determinadas doenças, você precisa não somente ter determinado gene, mas o seu comportamento e o ambiente que você vive é o que vão facilitar para que você tenha a doença de Alzheimer ou não. E, além disso, uma questão que é muito importante que eu quero enfatizar hoje. Sempre falo com vocês: alimentação, sono, a forma que você encara os problemas. E hoje a ciência já chegou à seguinte conclusão: o estresse, ou seja, a sua saúde emocional, ela é determinante para dizer se você vai desenvolver a doença de Alzheimer ou não. Então veja o quanto que é importante a gente buscar estratégias de se livrar do estresse, de viver melhor,
para não desenvolver a doença. A forma que você vê a velhice, as suas experiências de vida que você teve, se você foi uma pessoa que teve muitos traumas e que não conseguiu superar esses traumas, você vai ter maiores possibilidades. Se você é uma pessoa muito negativa, se você é uma pessoa que fica ruminando as coisas o tempo inteiro, fica ruminando os problemas, só vê problema em tudo, ao invés de procurar solução, ao invés de ver as coisas como um desafio, tudo isso, as suas células, elas ouvem o seu pensamento, né? Então, as suas células escutam essas informações que você está passando para ela. E os seus genes, eles se transformam a partir do seu padrão de pensamento, né? E como eu sempre falo para vocês, as pessoas estressadas, elas ficam em alerta o tempo inteiro. E quando a gente fica em alerta o tempo inteiro, a gente produz hormônios de estresse 24 horas por dia. Quanto mais você produz hormônios do estresse, mais o seu hipocampo fica pequenininho. Aquela áreazinha que eu sempre repito lá do nosso cérebro, responsável pelas memórias. Ela vai diminuindo à medida que você vai se estressando. O estresse, ele provoca um envelhecimento celular. Ele faz com que você envelheça mais rápido. É por isso que quando a gente vê cuidadores, às vezes a mãe tem 80 anos e tem a doença de Alzheimer. Apesar de ter a doença, você olha para a filha que tem 60 anos, a filha parece que tem 90. Por quê? A mãe está lá com a doença desenvolvendo lá no cérebro, mas não está passando por esse estresse, né, que a cuidadora está passando. E aí a cuidadora, por conta do estresse, ela vai envelhecendo. As células vão envelhecendo, isso vai trazendo danos para o DNA, danos para o gene dessa pessoa, portando o APOE4 ou não. Se ela porta o APOE4, estressou, envelheceu as células, vai ter mais chance de desenvolver Alzheimer. Se ela não porta, ainda assim, esse estresse vai fazer com que haja uma destruição, né? Vai fazer com que haja danos no DNA, vai fazer com que haja uma falha de comunicação entre os neurônios e depois dessa falha de comunicação vai causar a morte dos neurônios. Esses neurônios não vão ter mais funções e vão acabar morrendo, né? E esse envelhecimento celular faz com que essas células também, elas liberem substâncias inflamatórias, substâncias que vão matar os nossos neurônios e, além disso, vão enfraquecer o nosso sistema imunológico, né? E aí eu chego à conclusão de quê? Que conclusão que a gente chega? Isso já houve pesquisas científicas, tá? Prêmio Nobel de Paz, a Prêmio Nobel de Medicina de 2009, ela provou o seguinte: cuidadoras, sejam cuidadoras de idosos, sejam cuidadoras de crianças que têm alguma doença, que têm alguma deficiência, elas têm um envelhecimento precoce, ou seja, as células delas envelhecem com muito mais facilidade, de uma forma muito intensa. Isso faz com que elas desenvolvam muitas doenças. Então, qual que é o nosso foco, né? O nosso foco precisa ser como lidar com esse estresse. E aí, todos os dias eu recebo mensagem das cuidadoras aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail. Juliana, tem hora que eu sinto que meu coração vai explodir, que eu sinto que o meu coração tá na boca, que eu fico muito ansiosa, eu fico tremendo o dia inteiro, eu não consigo dormir, meu sono é agitado, porque a hora que eu tô dormindo, mamãe me chama, papai me chama, eu fico preocupada se amanhã, como que vai ser o futuro do meu pai amanhã, como que vai ser o meu futuro, se eu vou desenvolver a doença. Eu fico ruminando, porque ontem eu não tive paciência com a minha mãe, né? Ela estava muito agitada, ela estava muito agressiva, eu não sabia como lidar, então eu fiquei estressada e aí eu acabei gritando com a minha mãe, acabei não tratando bem, às vezes tem até agressão física, e aí os cuidadores ficam nesse estado de tensão, o tempo inteiro nesse estado de estresse, 24 horas por dia, e isso vai trazer todos esses danos que eu falei para vocês. Então a gente precisa pensar, você quer interromper esse gene, você quer fazer com que esse gene APOE4, se você herdou, você quer fazer com que ele não se desenvolva, ou se você não herdou, né, você quer, de certa forma, prevenir para que você não tenha doença de Alzheimer, porque, como eu falei, 95% dos casos não tem nada a ver com a hereditariedade, tem a ver sim com o estilo de vida. Então, você não quer desenvolver a doença de Alzheimer, o que você precisa fazer? Você precisa buscar formas de lidar com o estresse. E aí, o que acontece? Entre as cuidadoras existem várias questões que levam ao estresse. É a insuficiência financeira, né? A gente sabe que quando você cuida de alguém que tem a doença de Alzheimer, são muitos gastos.
as pessoas não querem te ajudar, você fica sozinha cuidando, você não tem feriado, né? Você não tem um domingo, você não tem um sábado, você não tem final de semana, você não tem um sono tranquilo. E aí as cuidadoras ficam muito estressadas o tempo inteiro. Mas eu penso, e isso a gente vê com a maioria, 99% das cuidadoras, que a principal questão é a falta de informação, né? É difícil cuidar de uma pessoa que tenha doença de Alzheimer? É muito difícil. Mas quando você não tem informações, isso se torna muito pior. Esse idoso fica agressivo, o que você faz? Ele não quer comer, o que você faz? Ele quer comer o tempo inteiro, e aí? Né? O que você faz? E aí você não tem profissionais que te informam, que te digam o que você tem que fazer. Você não tem, ou se tem, né, os profissionais às vezes, a linguagem é muito técnica e você não consegue entender o que você tem que fazer de fato. Tem muitas situações do cotidiano, né? Ele não quer tomar a medicação. E aí? Eu conto que não tem Alzheimer ou eu conto? Ele está na fase final. O que eu faço nessa fase final? Como cuidar? Qual é a melhor forma de cuidar dessa pessoa? Então, a falta de informação é o que vai trazer mais estresse ainda para o cuidador e para a cuidadora. Então, além de todas as questões que eu citei, insuficiência financeira, o medo de desenvolver a doença, a falta de apoio financeiro, de ter outras pessoas que te ajudem, é muito angustiante, né? Causa esse estado de alerta o tempo inteiro, causa esse estresse, mas a falta de informação eu penso que é o pior. Né? Muitas vezes você que cuida pensa que você está fazendo melhor e acaba trazendo ainda mais problemas nessa rotina de cuidado, problemas esses que vão trazer consequências para você mesma, para você que é cuidadora. E aí, pensando em todas essas questões, né? A gente hoje tinha a questão do dia do DNA. Então, a gente já pensou, eu e minha equipe chegamos à conclusão que a gente deveria trazer para discussão essa questão da hereditariedade. Recebo perguntas todos os dias, em todas as lives que eu faço, se a doença de Alzheimer é hereditária ou não. E, além disso, também, quando a gente pensa na hereditariedade, eu tenho que trazer para vocês essa informação, né? Como eu falei, a Prêmio Nobel de Paz de 2019 fez uma pesquisa por décadas e se chegou à conclusão que, como eu falei, cuidadores, especialmente cuidadoras de pessoas que têm doenças crônicas, elas têm sim maiores possibilidades de desenvolver as mesmas doenças também.